Sejam todos muito bem-vindos ao canal Habeas Pasta. Você já sabe, nós somos um lugar em que a gente pode conversar sobre assuntos jurídicos da atualidade, sem qualquer viés político ou ideológico. Hoje é uma honra, estou recebendo aqui a professora Luciana Bernini. Ela é pós-doutorada, doutora, mestre, advogada, professora no curso de Direito e de mestrado na Universidade Federal de Ouro Preto. Ela é presidente da Comissão de Direito de Responsabilidade Civil da OAB aqui de Minas e autora de diversos livros e artigos no ramo do direito. Luciana, é um prazer te receber, viu? Seja muito bem-vinda. Prazer é todo meu, Rayane. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Uma honra tratar de uma temática que para mim é tão cara com você e nessa ideia incrível, deliciosa, que é tratar do direito com um ambiente aqui bem descontraído, cozinhando uma coisinha gostosa. Então, estou bastante animada para essa proposta. Muito obrigada. Pessoal, estamos falando de um tema extremamente interessante e atual, que é o estelionato sentimental. Enquanto a gente vai conversando sobre esse assunto, eu vou cozinhar uma pasta para a doutora Luciana, cremosa, de filé e bacon. Então, quem quiser reproduzir, é só olhar na descrição do vídeo, que está tudo lá. Doutora Luciana, vamos lá. Então, enquanto eu cozinho aqui, a gente vai falando desse tema que está bem no auge, né? Mas muitas pessoas ainda confundem o conceito. Então, vamos começar conceituando. O que caracteriza aí esse estelionato sentimental? O estelionato sentimental, ele se utiliza, né, da terminologia que vem lá do direito penal. Então, quando a gente pensa em estelionato, a gente tem um tipo, que é o artigo 171, o famoso estelionatário, né, estelionato. E lá em 2014, essa é a primeira referência, assim, que a gente tem notícia, houve a responsabilidade civil, um processo civil de responsabilidade a partir dessa situação que nós vamos narrar aqui e se cunhou o nome de estelionato afetivo ou estelionato amoroso. Lá na 7ª Vara de Brasília é o primeiro caso que a gente tem noticiado sobre o estelionato sentimental. E por que que se utilizou dessa nomenclatura? Porque nós temos uma situação, né, que se assemelha ao tipo penal e que desencadeia essa responsabilidade civil também. Então a gente vai ter um desdobramento tanto na esfera penal quanto na esfera civil, de uma situação em que alguém, utilizando-se de um meio fraudulento, de um artifício, de um ardil, ela consegue manipular a realidade e obter para si ou para uma outra pessoa uma vantagem ilícita. E quando a gente conjuga isso com uma relação afetiva, nós vamos entender que esse meio fraudulento, esse ardil, é justamente essa relação afetiva, essa relação amorosa. Ou seja, eu vou ter ali uma situação em que eu tenho alguém que se aproxima afetivamente de outra pessoa e a partir dessa confiança conquistada por esse relacionamento íntimo, vai conseguir obter uma vantagem ilícita, enganando essa pessoa. Luciana, você está conceituando aí, eu lembrei de uma série, um documentário que, eu acho que é um documentário no Netflix, que é o do golpista do Tinder. Sim. É mais ou menos esse formato? É, exatamente isso, e é curioso porque o estelionato sentimental ele sempre ocorreu, mas a gente não tratava desse assunto, pouquíssimas vezes no direito se comentava sobre isso, embora acontecesse com muita frequência. O documentário, ele trouxe muita visibilidade, notoriedade para essa temática. Né? E pra gente ter uma ideia de quanto que isso repercutiu, logo no primeiro mês de lançamento do documentário Netflix, foi o documentário mais assistido em todos os tempos da Netflix. Nossa, eu não sabia que tinha tido essa repercussão toda, não. Sim, e demonstra ali como, né, para quem não assistiu, assista, a gente recomenda, como que a pessoa consegue manipular a realidade de uma forma tal para induzir as vítimas e conseguir tudo que ele queria. Sim. Doutora Luciana, você tá... Me chama de Luciana, por favor. Vou chamar de Lu, então. Tá ótimo. Lu, eu estava pensando aqui, você estava dando o conceito, e me surgiu uma dúvida. Tanto homem quanto mulher pode ser vítima de estelionato sentimental? Essa é uma dúvida comum e vale a pena a gente frisar isso, porque não está vinculado a uma questão de gênero. E eu gosto de falar sobre isso, por quê? Porque
Geralmente a gente tem notícia das mulheres como vítimas, mas homens também são vítimas. Teve um caso até bastante famoso de um jogador de vôlei italiano que estava se relacionando virtualmente com uma modelo brasileira, mas era uma suposta modelo brasileira, porque na verdade era um golpista que estava por trás, às vezes nem era mulher, se passou por essa modelo brasileira e conseguiu mais de 700 mil, não sei se euros ou dólares. Eu vi essa notícia tem um tempinho, sim, né? Deve ter o quê? 1 ou 2 anos, mas eu lembro dessa notícia desse estelionato. Eu te perguntei, Lu, sobre essa questão do homem ser vítima, porque a expressão golpe do baú existe há muitos anos, né? Então, e geralmente a ideia era, como o homem costumava ser o provedor, é que a mulher desse o golpe do baú. Pode ser que os homens sejam vítimas e não percebam que estão sendo vítimas em razão dessa cultura aí do homem ser o provedor e etc? Eu não sei se exatamente por isso, mas o que acontece é, a primeira coisa que a gente percebe é, as vítimas de estelionato sentimental, normalmente elas têm vergonha de se expor, porque elas costumam ser ridicularizadas, e essa ridicularização começa na delegacia, começa quando conta para algum familiar, fala, mas você caiu nesse golpe, mas você fez isso, e isso acontece no estelionato de um modo geral, né? Ah, mas o idoso deu a senha. Ah, mas o fulano acreditou que aquilo era. Ah, mas você estava apaixonadinha e era um golpista, como você não percebeu? E quando a gente analisa os comentários do documentário O Golpista do Tinder, e isso para mim foi bem impactante, nós vamos ver que a maioria dos comentários, depois quem quiser confira, falam assim, essas mulheres são interesseiras, elas mereceram, elas estavam lá querendo se aproveitar de uma situação. E isso a gente observa que mulheres, principalmente mulheres em contextos sexuais, íntimos e afetivos, quando sofrem algum tipo de dano, elas são revitimizadas. E esse é um grande problema. Então, diante da sua pergunta, me parece que os homens normalmente eles não vão denunciar, dificilmente eles vão denunciar, porque eles vão se sentir, né, inferiores, porque eles gostam de dizer que, não, mas é a mulher que cai nisso, a mulher foi muito boba, a mulher foi interesseira, eu sou esperto. Paguei porque eu quis. Eu jamais cairia nisso. E também me traz a necessidade de fazer um esclarecimento que é um detalhe bastante importante de ordem prático. Principalmente para quem quer advogar nessa área, para quem quer atuar. O que a gente precisa entender? Uma diferença importante entre o estelionato sentimental e doações em contexto afetivo. Interessante. Por quê? Porque o fato de você apoiar economicamente o seu parceiro ou a sua parceira, de você fazer doações para o seu parceiro, para a sua parceira, emprestar dinheiro para o seu parceiro ou para a sua parceira, não significa estelionato sentimental. E é aí que eu preciso reforçar essa diferença e como que isso funciona do ponto de vista prático e probatório. Por quê? Porque lá em Lavras, por exemplo, aconteceu o seguinte caso. O namorado comprou um iPhone para a namorada. Deu de presente para ela e dividiu em 10 parcelas o iPhone. No segundo mês, ela terminou com ele. Ele ainda tinha 8 parcelas pela frente. Ela não devolveu o iPhone e ele ingressou com uma ação pedindo o iPhone ou que ela assumisse a dívida. E aí a gente pergunta, se ela terminou com ele, isso foi estelionato sentimental? Ela queria se aproveitar dele? O fato de receber uma doação, um empréstimo, um apoio financeiro, o meu namorado pagou minha faculdade, ou a namorada pagou algo, deu um carro, seja o que for, não caracteriza estelionato sentimental. Porque o que vai trazer a diferenciação é, eu fiz essa doação, eu fiz esse empréstimo, porque me induziu a erro. Porque houve uma menção a uma doença grave, a uma situação dramática, e a pessoa fala assim, nossa, mas eu preciso resolver isso agora, se você não me emprestar vai acontecer isso, aquilo, outro, se você não pagar para mim eu não vou conseguir. Eu sempre falo sobre esse assunto, dou palestra sobre esse assunto, e nunca falei isso, né, publicamente, mas quando eu assisti o documentário eu lembrei de quando eu era criança e uma amiga da minha mãe estava chorando lá, contando o caso para ela, de que o namorado dela alegou que tinha perdido o emprego, e aí ele não tinha como pegar empréstimo, porque estava sem emprego nem nada, e que ela pegasse um empréstimo para ele porque ele ia
ser motorista de escolar. E que com o dinheiro que ele ganhasse, ele pagaria um empréstimo. Sim. A coitada fez o empréstimo, por quê? Porque ele contou uma história para ela, criou um cenário que não era realidade. Ele nunca pagou nenhuma prestação do empréstimo que ela fez. Entendi. Então, assim, e uma coisa interessante, o relacionamento, ele não necessariamente precisa ser de mentira. Ou necessariamente a pessoa se relacionou com o fim de dar esse golpe, né? Porque é uma prova difícil, né, doutora? E isso é interessante também, por quê? Porque quando a gente pensa na responsabilização, e aqui eu vou me ater mais à responsabilidade civil, e já me explico, primeiro porque é minha área, né, eu não navego, né, no final, mas é muito mais interessante a gente pensar na responsabilidade civil, por quê? Porque a gente sabe que a responsabilidade penal, ela não compensa a vítima. Sim. Então, para a vítima ter uma compensação, o ideal é que ela tenha a responsabilidade civil. E dentro da responsabilidade civil, a gente tem dois caminhos. A responsabilidade subjetiva, que é a regra do artigo 186 do Código Civil, que vai falar para a gente, olha, todo aquele que por ação, omissão, negligência, imprudência ou imperícia causar um dano, né? Violar um direito, causar um dano a outra, aí tem que ser um dano exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então eu tenho que provar aí a culpa. Eu tenho que provar, não precisa chegar na intenção, não precisa chegar no dolo. Embora no estelionato sentimental a gente tenha essa noção de que há um dolo ali. Por quê? Porque eu tenho alguém que intencionalmente quer obter aquela vantagem. Então eu conseguiria ir por esse caminho. Só que é perfeitamente possível que a gente vá pelo caminho do abuso de direito, que é o artigo 187, que vai falar que também comete ato ilícito aquele que excede manifestamente os limites impostos pela legislação, seja porque feriu aí a função social ou econômica, seja porque violou a boa-fé objetiva. Sim. E aqui é interessante para a gente pensar, por quê? Porque, primeiro, eu não vou cair naquela discussão de culpa que a gente já viu que há uma revitimização das vítimas. E muitas das vezes é uma prova difícil também, e é uma né? prova mais complexa. Sim. E hoje a gente tem fundamento, inclusive, para defender essa tese, porque o estelionato sentimental já chegou no STJ. Então, nós tivemos uma decisão de estelionato sentimental em que a ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora, ela entendeu que se tratava de estelionato sentimental, que houve uma violação à boa-fé objetiva por uma quebra da confiança, por violar a transparência que se espera de uma relação afetiva e que, abusando dessa confiança, obteve essa vantagem ilícita que caracteriza o estelionato. E aí, os danos morais foram em R$50 mil, que é uma outra questão que a gente vai verificar. Porque nos tribunais estaduais, o patamar tem sido bem baixo. Entendi. Então, é um problema geral, assim, digamos, né, de responsabilidade civil no Brasil, mas isso se replica também em relação ao estelionato sentimental. E o ideal é que se produza uma prova contundente, muito embora essa decisão tenha sido interessante também, porque entendeu que no caso de estelionato sentimental, nós estamos falando de um dano moral presumido. Ela menciona isso na decisão. Entendi. E não precisa comprovar o dano moral, né? Provando-se o estelionato, presume-se que a pessoa sofreu um dano. Mas aí eu convido, né, os nossos colegas advogados, nossas colegas advogadas a não ficarem confortáveis nessa posição. Por quê? Porque você precisa demonstrar a extensão daquele dano para conseguir um quanto indenizatório maior, demonstrar como que houve, né, essa afetação ali na vida da pessoa em razão do dano que foi praticado. Então essa é uma perspectiva que eu acho que vale a pena a gente preocupar na produção de prova para elevar esse quanto indenizatório. Agora, a outra preocupação que eu tenho, e aqui aproveitando que a gente está falando dessa produção de provas, é que em alguns tribunais, e aqui eu vou fazer referência ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tem uma resistência maior em aplicar responsabilidade civil por estelionato sentimental. Não por entender que não cabe responsabilização por estelionato sentimental, mas uma dificuldade, uma resistência em caracterizar. E aí a atuação do profissional tem que ser ainda mais criteriosa. Por quê? Porque como há essa proximidade, né, de foi uma doação, foi um empréstimo, isso é perfeitamente possível. Não necessariamente é estelionato. Então, o que eu tenho que produzir? Qual prova que eu tenho que produzir enquanto advogado para conseguir demonstrar que houve ali esse estelionato sentimental? Eu preciso demonstrar que eu não doei porque eu quis, que eu não emprestei o dinheiro porque eu quis. Eu preciso demonstrar que eu fui enganada. Como é que eu provo que eu fui enganada?
com testemunha, embora não seja uma prova tão boa. Eu vou conseguir, às vezes, com uma conversa. De WhatsApp, de WhatsApp. Ah, Luciana, mas usar print é tão complicado. Sim, é complicado. Mas é melhor você trazer essa demonstração, ainda que por prints né, não é o nosso tema aqui hoje, mas o STJ ele é mais rigoroso com a utilização de prints para fins de direito penal, de processo penal, do que, obviamente, para o direito civil. Sim. Principalmente em relações familiares, principalmente em relações afetivas. Por quê? Porque a prova que você tem é uma conversa íntima. Sim. Né? Então, se aceita muito essa produção Talvez de prova. Fazer uma ata notarial, né? Leva o celular num cartório, quando se é possível fazer. Para o escrivão poder redigir o que ele viu na conversa, talvez fortaleça um pouco mais a prova. A gente tem alguns aplicativos também que conseguem trazer aí uma verificação mais contundente que tem sido aceita também, né? O Verify, alguns outros que são utilizados. E a forma como se faz também. Então, compareceu no banco junto com a pessoa. Aí o gerente viu a conversa de como que era, o que estava alegando. Sim. O combinado que foi feito e foi descumprido. As conversas que aconteceram. E o que a gente observa hoje também é em que, em alguns casos, realmente as pessoas estão procurando o judiciário com a alegação de que se trata de estelionato sentimental, quando na verdade não é. Às vezes a pessoa se arrependeu, né? Fez uma doação, por exemplo, e se arrependeu. Teve um caso que, para mim, é bastante emblemático para caracterizar essa diferenciação de uma condição de namoro, talvez até união estável, mas ele não alegou isso, mas uma relação de 8 anos. E essa relação dele de 8 anos era com uma psicóloga. E aí, o que ele alegou? Ele alegou que, por ela ser psicóloga, ela conseguiu manipulá-lo e, durante 8 anos, o fez pagar, todos os anos, uma viagem cara para o exterior. Isso pode ser alegado contra qualquer esposa. Pois é, e ele, né, tentou alegar dessa forma. E aí o juiz falou assim, olha, não é o fato dela ser psicóloga que quer dizer que ela manipulou. Segundo, você pagou uma viagem por ano, o que é algo corriqueiro. Normal, Outra, você foi nas viagens. Você estava se aproveitando nas viagens com ela. E ele alegou ainda que foi traído, ela o traiu com uma pessoa próxima. Então, entendeu-se que, na verdade, o pedido dele estava relacionado a uma insatisfação em razão da infidelidade, né, do fim do relacionamento, e não se tratava de um estelionato sentimental. Ela não enganou ele, falou, olha, se eu não viajar, eu vou morrer, ou eu preciso que você pague essa viagem para mim, porque tem um parente doente, ou porque você pode pagar para mim que eu vou te pagar mês que vem, e não paga. Entendi. Não é uma situação como essa. Então, eu acho legal esse exemplo, sem dar spoiler, né, para que a gente indicou o golpista do Tinder, mas existe sempre essa urgência do dinheiro agora, né? Eu preciso do dinheiro agora porque estou correndo risco de vida, ou alguém que eu coisa correndo risco de vida, é um investimento, é uma oportunidade que eu preciso fazer e não perder. Então, isso é essencial, né? Sim. Para que a gente perceba ali o estelionato sentimental. Se alguém desconfiar, alguém que está assistindo a gente, desconfiar que está passando por um estelionato sentimental, ou tem um amigo, um parente que está passando por isso e a própria pessoa não se atentou, o que a vítima deve fazer? Se está desconfiado ou se já tem certeza? A primeira coisa, se você está já nesse relacionamento, desconfia disso ou percebe que alguém está, é tomar providências para minimizar o prejuízo. Como que providências poderiam ser essas? Se você fez um empréstimo, você já pode ir lá e revogar, pedir o dinheiro de volta, tentar anular aquilo ali que foi feito. Se você deu um determinado objeto, tente recuperar esse objeto sem confrontar diretamente, porque um confronto direto, pelo que a gente percebe do padrão do estelionatário, ele vai sumir. Quando ele percebe que a fonte secou, ele vai sumir. Vai procurar uma próxima vítima. Porque o objetivo dele é esse. Então, o ideal é que você não confronte ele diretamente, tente recuperar o máximo de coisas que você puder recuperar para que você possa sair daquilo ali. Como a gente sabe no direito, em situações em que eu fui induzida a erro, eu estou diante de uma situação de vício de consentimento. Então eu poderia tentar anular isso, mas essas anulações são demoradas. Geralmente essas pessoas elas são experientes e vão ter uma certa dificuldade. Outra situação que a gente tem que analisar, e que essa é mais dramática, é que
embora nem todas as pessoas tenham essa percepção, mas o estelionato sentimental, amoroso, ele pode ocorrer em relações duradouras, como casamento e união estável. Nossa, engraçado, né? Isso pode acontecer. Eu não tive acesso aos autos da Ana Hickman, por exemplo, mas me parece que o caso dela é um caso de estelionato sentimental. Por quê? Porque usando, e segundo o que foi noticiado, tá, gente? Com as ressalvas aqui de que eu não acessei os autos. Foi noticiado, ele, em razão da confiança que ela tinha nele, tinha todas as senhas e era o administrador do patrimônio. Uhum. Aproveitando-se dessa confiança que ela depositou nele, ele desvirtuou o patrimônio. Então, dilapidou todo o patrimônio, se aproveitou como quis do patrimônio e agora ainda conseguiu uma pensão alimentícia em razão do casamento que tinham. Eu acho que isso ainda pode ser discutido, né? Mas você tem uma influencer famosa aí, com milhões de seguidores, numa união estável, em que o companheiro dela conseguiu 7 milhões. Ele desviou 7 milhões da conta dela, porque tinha as senhas, porque tinha a confiança dela. E aí ela questionava e falava, não, mas é porque eu fiz um investimento ali, mas o investimento que ele estava fazendo era transferir o dinheiro para a conta de laranjas. Entendi. Eu também não tive acesso aos autos, mas muito foi noticiado sobre o caso nesse sentido. Então é perfeitamente possível. E quando a gente fala que é possível no casamento e na união estável, nós tivemos um caso que foi julgado pelo TJ de Minas. E esse caso ele é interessante porque ele culminou com uma anulação do casamento. Nesse caso... O vício de consentimento também? Vício com relação à pessoa? Sim, sim. E o que acontece? Essa mulher, ela conheceu o cara no interior de Minas, e aí ele alegou que era de São Paulo, um grande empresário em São Paulo, e falou que estava completamente apaixonado, mas que a vida dele era em São Paulo, então que ele queria casar com ela rápido, para levá-la para São Paulo, porque ela tinha uma carreira em Minas e tudo mais, mas que ele era muito rico, tinha uma condição muito boa, ele iria sustentá-la. Nesse período, foram 3 meses até o casamento, ele foi morar na casa dela, no apartamento dela, falou para os irmãos dela que queria fazer uma grande surpresa no dia do casamento dela, mas que o dinheiro dele estava em São Paulo. Ele não conseguia pegar o dinheiro, acessar o dinheiro em São Paulo. E aí conseguiu esses empréstimos com o irmão e com a irmã dela. No dia do casamento, os irmãos falam, e aí, cadê a surpresa? Não tinha surpresa. Bom, então você me devolve o dinheiro. Eles não quiseram devolver, os irmãos contaram para ela e já foram para a delegacia. Quando chegaram na delegacia, descobriram que ele já era um estelionatário fugitivo. Nossa, já tinha ficha criminal. Ficha criminal. E ele fugiu, né? Tá foragido, segundo narra essa decisão do TJ de Minas. E aí ela conseguiu uma anulação de casamento para minimizar o prejuízo, porque patrimônio ele não tinha como recuperar. Nesse caso, não adianta você promover uma ação de responsabilidade civil, o indivíduo não tem patrimônio. Sim. Doutora Luciana, bom esse exemplo, porque era uma das perguntas que eu queria fazer para a doutora. Embora eu saiba que a doutora atue aí na área do direito privado, pelo que a doutora está explicando, o estelionato emocional, sentimental, ele tem reflexo não só no direito civil, mas também no direito criminal, é isso? Sim, isso mesmo. E o que acontece? Quando a gente analisa o artigo 171 do Código Penal, que trata do estelionato, não há no tipo nenhuma menção a afeto, a amor, não há. Mas nós temos uma decisão, por exemplo, do STJ, que fala que é perfeitamente possível que o amor, que o sentimento, que a relação íntima seja utilizada como meio para se obter essa vantagem ilícita. E que é ainda mais reprovável. Sim. Então o STJ ele já traz essa informação para a gente, né, de que é perfeitamente possível que há essa repercussão penal em relação ao estelionato sentimental. Sim. Um caso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que aí foi na esfera penal, o indivíduo, isso a gente não consegue obter essa informação nos autos, mas o indivíduo ele tinha acesso a viúvas em situações trágicas. Então, a mulher perdia o marido numa catástrofe, num acidente e tudo mais. Ele se aproximava dessas mulheres, tinha
uma relação íntima com elas, uma relação afetiva com elas, e extorquia essas mulheres, né? Ele se aproveitava financeiramente dessas mulheres nessa situação. E foi um caso emblemático porque ele foi condenado a 48 anos de prisão, por tantas vítimas que ele fez. Então é um caso que traz pra gente essa magnitude, né? Em 2021, 2022, no Rio de Janeiro, o senhor Luiz foi preso aos 56 anos. E aí, quando preso, ele declarou que há 11 anos ele sobrevivia, ele vivia como estelionatário, usando de relações afetivas para obter essas vantagens. Então, o direito penal ele vai cuidar dessa circunstância. E algumas pessoas me perguntam assim, Rayane, mas é melhor fazer o processo penal ou fazer o civil? Faz os dois? Como que faz? Isso que eu ia te perguntar. Quando você faz a responsabilidade penal, isso traz uma prova mais contundente para a área civil. Mas não é necessário. Entendi. Então, o que você está falando se você já tem uma condenação criminal, isso já facilita muito o caminho na área civil. E aí, o que a gente recomenda é que o advogado analise as provas que ele tem ali, né? Porque no direito penal, por exemplo, você tem que fazer a prova do dolo, então, na esfera civil não, então você vai analisar o caminho a ser percorrido. E outra, para a vítima realmente compensa muito mais a responsabilização civil, mas uma coisa não exclui a outra, segundo o artigo 935 do próprio Código Civil. Então, é perfeitamente possível conjugar essas circunstâncias. E hoje a gente percebe que às vezes a pessoa vai, né, praticar isso até para obter pequenas quantias. Teve um caso que gerou muita risada nas redes sociais, do indivíduo que ele marcava encontro pelo Tinder. Você viu esse da cafeteria? Acho que não. Ele marcava encontro com as mulheres pelo Tinder. Aí a mulher chegava na cafeteria e ele falava assim, você me perdoa, tive um imprevisto, não teve como eu ir, mas aproveita e come um petit gâteau aí nessa cafeteria que é maravilhoso. Adivinha quem que era o dono da cafeteria? Ele tava lá no balcão. Ele angariava cliente, assim. Não deixa de ser um estelionato, né? Claro. Mas uma pequena quantia, algo assim, então as mulheres não vão, né, se insurgir. Não vai ajuizar uma ação não vão fazer isso. Petit gâteau. Mas fato é que muitos vão fazer essas manobras aí para obter uma vantagem, às vezes a troco de quase nada. Entendi. Né? Outras vezes você inicia um relacionamento que não é uma situação de estelionato sentimental e num dado momento a pessoa percebe a oportunidade de obter essa vantagem a partir da confiança que foi criada e se aproveita ilicitamente daquela confiança. Que é um outro problema. Né? Eu acho que uma coisa que eu acho que é mais sensível de tudo que a gente abordou até agora é essa diferença do que é de fato um estelionato e do que é uma doação que a pessoa eventualmente se arrepende futuramente. Você pode esmiuçar um pouco mais isso pra gente? Posso, e vou fazer, Rayane, retomando o caso que eu comecei a contar do iPhone, né? Nesse caso, a gente entendeu já que não se trata de estelionato sentimental. Mas o iPhone, com quem fica? Como que deve ser? Nesse caso, houve um acordo. Mas, juridicamente falando, quando a gente tem uma doação, as doações são irrevogáveis. Então, a regra é que se você fez uma doação, foi por mera liberalidade, a pessoa não tem que devolver. Salvo se for uma situação de ingratidão. Então, se o donatário ele atenta contra a vida do doador, se ele deixa o doador numa situação de miséria, se ele ofende a honra, né? Então nós temos aí uma possibilidade de revogar uma doação. Teve um caso desse que chegou ao STJ, um casal, no momento do divórcio, de fazer a partilha, o homem falou assim, eu abro mão da minha parte. Isso é uma doação, porque ele tinha direito a 50%, os 50% que pertenciam a ele, ele abriu mão. Inclusive incide imposto, né? Exatamente. Se ele faz essa doação, vai incidir aí, porque não foi respeitada a minha ação. Não satisfeita, ela ia atrás dele, importunava ele, batia na casa dele, e ele já não atendia mais. Aí ela falou assim, não vai ficar desse jeito. Bateu lá um certo dia, ele não atendeu, ela foi armada e atirou contra o portão. No que ela fez isso, ele decidiu promover uma ação de revogação de doação e o caso foi parar no STJ. E o STJ entendeu, sim, se trata de uma exceção.
nós temos elementos aqui para revogar essa doação. Salvo engano, é o artigo 546, 549. Depois vocês confiram aí para mim, com gentileza. É por aí, 500 alguma coisa doação. Tá nesse meio aí. E aí nós temos essas hipóteses, né, que vão gerar. Fora isso, você doou um iPhone, você pagou a faculdade do indivíduo, você deu um carro, você emprestou dinheiro e a pessoa não te pagou, isso não é estelionato sentimental. Agora, se eu emprestei o dinheiro, ela não me pagou, eu tenho as formas de reivindicar isso. A doação, não. Mas tem uma outra situação que não é um caso de revogação de doação, mas de ineficácia, que está previsto no artigo 546 do Código Civil, em que, quando a gente faz doação em razão de casamento futuro, se não houver a realização do casamento, eu tenho a ineficácia. Então, a gente tem ali, né, a escala pontiana, o plano da existência, o plano da validade, o plano da eficácia. Então, eu tenho uma condição. Sim, a ser implementada. A ser implementada, que é o casamento. Então, uma situação que geralmente causa polêmica é o tal do anel de noivado. Porque muitas vezes é joia de família, sim, né? E aí é um bem de valor considerável. Sim. Você vai lá e entrega um anel de noivado e o casamento não se realiza. A pessoa pode ficar com esse anel? Difícil, porque não tem contrato, né? Assim, contrato escrito, esmiuçando essas cláusulas, essas condições, assim, pode até interpretar que há um contrato, mas é um contrato verbal sem cláusulas específicas para resolver esse tipo de situação. Sim, você vai ter que provar que aquele anel, aquela joia, aquela aliança foi dada em razão do casamento que se realizaria, de um casamento futuro. Provando isso, você consegue pegar de volta. Como é que eu poderia provar isso? Geralmente o noivado tem foto, filmagem, tem a filmagem, tem as testemunhas ali, a entrega, você quer pedido, casar comigo? Aquele momento lá, então você conseguiria. Nós já tivemos casos em que não se conseguiu o anel de volta porque o homem presenteava a mulher com várias joias. Então ele não conseguiu comprovar exatamente qual era o do noivado. Então você entendeu que aquilo era uma prática dele do casal. Que ele, mesmo sem ser uma joia para o casamento, ele já fazia aquelas doações, então não tinha como caracterizar que aquela específica seria em razão de casamento futuro. Entendi. E isso serve pra gente também. Por quê? Porque você foi convidado para um casamento. Hoje em dia até é comum aquelas listas. Sim, virtuais. Virtuais, aí você vai lá e compra o presente. O casamento não se realiza, desistiram de casar. Posso pegar meu presente de volta? Por quê? Porque eu fiz aquela doação, aquele presente era em razão do casamento que se realizaria, que não se realizou. Olha, doutora Luciana, eu estou encantada, sabe por quê? Porque esse é um episódio que eu vou indicar para todos os meus alunos. Porque tem matéria de Civil 1, que é a questão da manifestação da vontade. Tem contratos, porque aqui a gente falou do contrato de doação, a gente falou do contrato de empréstimo. Depois tem direito de família. E ainda tem direito penal, né? Um pouquinho tem direito penal. Então, assim, é um tema que envolve responsabilidade civil. Então, é um tema que envolve diversas matérias aí do direito civil, né? Extremamente interessante. E permite, principalmente para quem está estudando, absorver essa ideia de que a gente não pode pensar o direito de forma isolada. Sim. Um bom profissional, ele vai ser aquele profissional que ele consegue navegar pelo direito de forma sistemática, ele consegue analisar sem estar preso a um dispositivo, pensando num contexto e principalmente pensando em soluções para o cliente. Porque muitas vezes o que a lei traz ali num primeiro momento, se eu for pensar simplesmente numa literalidade, não vai resolver de forma ampla o problema do meu cliente. Então a gente precisa pensar nisso para fazer. E nessas situações em que eu tenho uma vítima que para produzir sua prova tem que revelar as suas intimidades, nós, profissionais, precisamos ter sensibilidade para conduzir isso da forma menos gravosa, para que a gente consiga produzir essas provas, mas preservando também ao máximo o cliente e não permitindo que os outros atores ali processuais, né, revitimizem o nosso cliente, a nossa cliente nessa situação. Sim. Não, muito, muito interessante, porque é uma matéria que, a princípio, é exclusivamente de direito de família, né? Então, provavelmente é um advogado familiarista que seria procurado, mas no frigir dos ovos, o que solucionaria a demanda em prol do cliente não seriam as normas de direito de família, né? Seria a parte geral do Código Civil, contratos, responsabilidade civil, como a doutora comentou. Muito
Luciana, já a última pergunta, já estamos encerrando, o nosso prato já está ficando pronto. Eu queria que a doutora falasse um pouquinho para o pessoal do projeto de lei 2254 de 2022. O que ele trata? Esse é um projeto que visa alterar o artigo 171 para incluir no tipo a relação amorosa, a relação sentimental. É interessante por quê? Porque vai reforçar a caracterização, mas do ponto de vista técnico-jurídico, a gente não precisa dessa alteração para caracterizar o estelionato sentimental. Entendi. Como eu falei, até o STJ já se manifestou nesse sentido. Eu entendo que só de ter um projeto, ou se ele for aprovado, isso reacende a discussão. Sim. Ele traz também, né, uma maior conscientização para as pessoas. Sim. Porque muitas vezes a pessoa está distraída e vai cair no golpe, outras vezes foi muito bem articulado e por isso que a pessoa caiu. Sim. Mas minimiza, de certa forma, também um pouco essa situação. Então, a gente aguarda aí para ver como é que vai ser o repercutir do projeto, mas a responsabilização pode ocorrer independentemente da aprovação do projeto. Sim, sim. Doutor, então, para a gente finalizar, eu queria que você olhasse para as câmeras, desse o seu recado, os seus recados, onde as pessoas podem te encontrar. Fica à vontade. Quero te agradecer novamente, né? Foi um papo incrível aqui e muito obrigada por essa oportunidade. Eu agradeço vocês também que nos assistiram, que gostaram da temática. Para quem quiser, eu tenho material, tenho artigo publicado sobre essa temática, é só me mandar um recadinho lá no @luberline, que eu encaminho para vocês. Quem quiser tirar alguma dúvida sobre esse tema também, estou totalmente à disposição. E muito obrigado por me permitirem, né, dialogar sobre esse tema que me é tão caro. Obrigada. Doutora, muito obrigada mais uma vez. Achei que foi excelente, super esclarecedor e é um assunto que a gente precisa realmente estar sempre falando, comentando para as pessoas conscientizarem, né? Não só reprimir essa conduta, mas também conscientizar para a gente conseguir prevenir, né? Queridos, muito obrigada pela companhia, viu, por ter nos acompanhado até aqui e eu aguardo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.